Publicando esse vídeo antes mesmo de Liverpool e Real Madrid entrarem em campo nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, estarei em Anfield e trarei um vídeo com análise da partida depois do jogo, evidentemente. Estou publicando porque esse tema ele independe do que rolar dentro de Anfield hoje ou no domingo contra o Manchester City. É claro que a causa do Salah pode ganhar ainda mais volume a depender do que acontecer dentro de campo, mas o grosso principal desse vídeo, desse tema, não depende desses dois jogos e é por isso que eu estou trazendo antes de qualquer coisa. O Mohamed Salah é o 8º maior artilheiro da era Premier League com 167 gols marcados. É o 13º maior assistente da era Premier League com 75 assistências. É o 13º maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 45 gols. É o 5º maior artilheiro da história do Liverpool, com 223 gols em 367 jogos, ou seja, ele marca pelo menos uma vez a cada 2 partidas, quase que 2 em cada 3. Para quem gosta de estatística, como a senhorita FSG, acho que esses números já são bastante pujantes. Em 7 temporadas completas pelo Liverpool, Salah nunca colaborou com menos de 36 participações diretas para gol em uma só temporada, isso contando gols marcados por ele e gols assistidos pelo rei do Egito e pelo rei de Anfield, que chega aos 32 anos ainda voando muito baixo. Ele está longe de perder qualquer potência e a estatística, senhorita FSG, segue corroborando isso. Em 18 jogos até aqui, são 12 gols marcados e 10 assistências, 22 participações diretas para gol, portanto. Foi o primeiro jogador a alcançar um duplo-duplo, em gols e assistências entre as 5 principais ligas do futebol europeu nessa temporada. O Salah ele tem o maior salário do Liverpool. Ele é um dos maiores salários da Premier League e agora ele está há pouco mais de um mês de ficar livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube estrangeiro na Inglaterra e está há poucos meses de sair livre no mercado. É essa situação, senhoritas e senhoritos, na qual a gente se encontra. Ansiosos, questionando por quê, por que a gente chegou nessa situação, por que o Salah tem que vir a público mais uma vez pressionar a FSG, os proprietários do Liverpool, por um novo contrato. Depois da partida do fim de semana contra o Southampton, quando o Salah foi mais uma vez decisivo para uma vitória do Liverpool apertada, 2 gols marcados na vitória de virada por 3-2 contra o Southampton fora de casa, o Salah ele decidiu fazer algo que ele quase nunca faz, muito diferente do que é decidir uma partida, o que ele faz quase sempre. Ele parou na zona mista para falar com os jornalistas. Foi apenas, se eu não me engano, a 3ª vez que o Salah parou para falar em mais de 7 anos de Liverpool, tá? Isso diz muito sobre a estratégia do porquê falar. E, por exemplo, eu nunca entrevistei o Salah. Não que isso seja algo muito relevante para o tema, mas é para mostrar como ele fala realmente muito pouco com a imprensa, ainda mais quando a imprensa não paga, quando a imprensa que não transmite as competições. E dessa vez ele foi muito contundente. Ele fala o seguinte, em resumo: a gente está quase em dezembro e eu ainda não recebi nenhuma proposta para ficar no clube, então provavelmente estou mais fora do que dentro. É claro que eu estou decepcionado. Eu amo a torcida me ama, mas não está nas minhas mãos e nem nas mãos da torcida. Por que chegamos a essa situação? Por que a FSG está deixando a situação chegar nesse ponto? Vamos tentar entender, eu vou tentar explicar e depois, claro, eu vou julgar o que é o nosso esporte favorito. Mas antes de julgar a FSG, eu vou te julgar se você não aproveitar a semana da Black Friday do site da Insider. É só você entrar no meu link personalizado que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, que automaticamente o meu cupom também personalizado, CaldeiraBF,
ele já estará automaticamente no carrinho da sua compra, tá? Então, entrando no meu link, você nem precisa depois de escolher as peças entre as tantas de muita qualidade que a Insider tem para te oferecer, você nem vai precisar digitar o cupom ali na hora da compra. Então, aproveita para entrar logo no meu link personalizado, somando as promoções já existentes da Black Friday da Insider com o meu cupom já automaticamente inserido no meu link personalizado, você pode chegar a até 40% de descontos no site da Insider. Você pode aproveitar, por exemplo, para adquirir essa peça que eu estou usando, que eu sempre utilizo e que desde que eu recebi da Insider virou uma das minhas camisas favoritas de verdade, tá? Que é a Tech T-Shirt. Ela tem garantia de 2 anos contra o desbotamento. É ultra durável, desamassa com o calor do corpo e é anti-odor. E aproveita logo, tá? A Black Friday vai até, claro, essa sexta-feira, então, por favor, clica logo no link e escolhe as suas peças. Eu posso te garantir que são peças de muita qualidade, muito confortáveis e muito bonitas, muito elegantes para você utilizar. Voltando ao Salah, vamos lembrar que essa contra o Southampton foi a terceira cobrança pública em poucos meses, tá? Nessa temporada, o último ano do atual contrato. Em setembro, depois do atropelo para cima do Manchester United em Old Trafford, o Salah marcou um gol. Ele, em entrevista para Sky Sports, portanto não é uma entrevista pública, digamos assim, ele disse que não havia ainda sido procurado para uma renovação e que sentia que aquela era a última vez dele no estádio do maior rival. No começo de novembro, agora há pouco, depois de decidir aquela partida contra o Brighton, o Salah ele fez um post nas redes sociais com uma foto da comemoração dele em frente ao Kop, em Anfield, dizendo que independentemente do que acontecer, ele nunca se esqueceria daquela sensação de marcar um gol. Um post em tom de despedida e mais uma vez um pouquinho de tom de cobrança. Mas esse pouquinho tom de cobrança, ele voltou a aumentar e ficou mais contundente com essas aspas que eu acabei de trazer para vocês depois da partida do último fim de semana. Assim, quando o Salah diz que ainda não recebeu uma oferta, uma proposta de renovação, eu acredito que isso não queira dizer que não haja uma negociação, tá? Entre a FSG e o empresário do Salah, que também gosta muito de vir a público deixar as suas próprias opiniões e suas próprias impressões. A versão do Liverpool, tá? É de que as negociações existem e estão em curso. Se o Salah não recebeu uma oferta de contrato, imagino eu, suponho que é porque a FSG entende que se oferecer o que pensa que é o justo agora, haverá uma negação. Então eles não querem desperdiçar propostas quando essa negociação ainda está numa fase preliminar. A questão aqui, acho eu, é entender da cabeça da FSG quais são os riscos e qual o peso desses riscos, também saindo um pouco da perspectiva da FSG. O Salah, ele tem 32 anos e já entrou na zona de cautelas para a política dos proprietários do Liverpool, tá? Eles não jogam contratos gordos para a torta e direito, assim. Eles são muito cuidadosos quando o jogador passa dos 30 anos de idade. E isso é muito bom. Essa regra, ela evita, por exemplo, que o Liverpool tenha virado, ou vire, o Barcelona do Bartomeu, que foi renovando com todo mundo e quebrando o clube. Ou evita com que o clube fique cheio de penduricalhos por agradecimento, por gratidão. Por exemplo, por mais que alguns tenham doído mais do que os outros, o que são as carreiras de Henderson, Milner, Firmino, Wijnaldum pós-Liverpool? Foram decisões duras, repito, umas mais do que as outras, mas fizeram sentido. Fizeram sentido para o Liverpool. E olhando para o pós desses jogadores, poderia ter sido uma descida de ladeira que desgastaria uma relação de idolatria com muitos desses casos. Então, é uma matemática muito, muito tênue você entender, ou melhor, prever quando o fim da linha de um jogador está chegando e antecipar isso, né? Não renovar o contrato, ou renovar por menos, ou já buscar uma reposição no mercado.
O Real Madrid fez isso muito bem em vários casos, né? Em vários casos. Com Cristiano, com Casemiro, e podem ter outros aí que a minha memória é já muito abalada pela boemia, não vai lembrar. É muito complicado mesmo. Então essa cautela da FSG como regra, ela é muito saudável para o clube. O problema aqui, para mim, parece que eles estão tratando uma exceção como regra. E o Salah é excepcional, ele é extraordinário. Não só nos números de gols e assistências, tá? Ainda em números, que são a base do cálculo da FSG, vamos olhar, por exemplo, para a confiabilidade física, que é, ou seria, um dos grandes sinais de alerta para jogadores 30 a mais, né? Não existe um Salah hipotético como outros jogadores, porque o Salah está quase sempre em campo. E quase sempre em campo ele entrega. Por mais que não grandes partidas, ele decide. Quando o Salah não joga bem entre gols, ele está marcando ou assistindo. Quando ele joga bem entre gols, ele também está marcando e assistindo. E ele está quase sempre em campo. Sabe quantas lesões o Salah teve desde que chegou no Liverpool? 5. 5. Sendo que uma delas foi aquele pom do Sérgio Ramos. Então, assim, lesões musculares foram 2 ou 3. Em 7 anos e alguns quebrados. É algo muito, muito, muito impressionante. Ele teve lesões musculares na última temporada, o que acende um certo sinal de alerta. Será que agora é o novo Salah? Será que assim é o novo Salah? O calendário está aumentando. Terá de haver uma gestão melhor do tempo do Salah, inclusive com a própria seleção do Egito. Mas olhando para o Salah do Liverpool, ele é um cara que ele está quase sempre em campo, repito. Mas quando eu digo que a FSG parece tratar a exceção como regra, é porque eu não vou aqui exagerar nas críticas e começar a tratar a FSG como burra ou como muito que quer segurar muito dinheiro, porque senão teriam vendido o Salah pelos 150 milhões lá, sauditas, que chegaram na temporada passada, penúltima temporada do atual contrato. Era um grande valor para um jogador de 31, 32 anos. E recusaram. Penso eu que recusaram porque entendem primeiro o valor do Salah para o clube, que é intangível, e segundo porque, olhando para a matemática, já contavam com uma negociação dura, mas que apontava para uma renovação. E que talvez ainda siga apontando, tá? Eu vejo essa cobrança do Salah como uma pancada para convocar a torcida para pressionar a FSG ainda mais, e isso vai dar certo. Em Anfield haverá ainda mais cobranças hoje contra o Real Madrid e contra o City no domingo. Mas eu vejo também que é um cara que quer ficar. E isso é uma boa notícia para a própria FSG. O Salah ele quer ficar e talvez ele vá amolecer com o passar dos meses. Lembrando que a última renovação em 2022 durou quase um ano para ser desenrolada, tá? Foi toda aquela novela que quem torce para o Liverpool sabe muito bem como foi. Então não é simples negociar com a FSG e não é simples negociar com o Salah. O empresário do Salah, como eu disse, ele gosta de vir a público, ele postou nas redes no último dia 11 de novembro que o Salah era o melhor jogador do mundo. Então isso já dá o tom do quanto talvez eles estejam pedindo para o Liverpool. Será que o Salah merece receber aos 32 anos algo condizente com esse título subjetivo de melhor do mundo? Eu acho que sim. Então vamos aos números especulados. Lembremos, né? Não é um livro aberto quanto que cada clube paga para cada jogador por aqui. Mas as especulações mais confiáveis apontam para um Salah recebendo 18 milhões de libras por ano do Liverpool, tá? Então vamos supor que o Salah queira mais 3 anos, até 35 anos de idade, portanto, por 28 milhões. 10 milhões a mais para facilitar a nossa conta e já um salário bem maior, por exemplo, do Kevin De Bruyne. Ele ficaria apenas atrás do Haaland, ali na folha salarial da Premier League. Então,
10 a mais por ano, 3 anos de contrato, 30 a mais. Por 30 milhões a mais, quem você contrata? É claro que se você não der os 30 milhões a mais pelo Salah, você também vai economizar esses 18 que ele está ganhando. Mas, cara, qual jogador, por mais inteligente que seja o banco de dados da FSG, vai trazer o que o Salah traz a cada temporada? Já trouxe os números aqui. Então, nem mesmo na parte de economia, por mais que o Salah ele caia nesses 3 anos, e eu não imagino que seja uma queda vertiginosa que se aproxime, eu não consigo entender por que essa economia ela seria importante. E, gente, se eu vejo isso, é óbvio que o Michael Edwards, que a FSG também vê, é óbvio que eles têm contas muito mais profundas do que essa de padeiro que eu estou fazendo por aqui. Então eu me recuso a acreditar que a FSG não queira renovar com o Salah. O que eu acredito nesse momento é que eles estão jogando duro sim e cada um está com as próprias armas. O Salah com as declarações e a FSG com o silêncio. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. O grande erro da FSG até aqui, independentemente de ter vivido uma grande troca, saída do Klopp, chegada do Michael Edwards, saem diretores, entram diretores, etc e tal, foi ter deixado 3 grandes contratos, 3 grandes jogadores, ao mesmo tempo chegarem ao ano final do atual vínculo, né? Salah, Van Dijk e Arnold. Você cria uma instabilidade terrível, terrível e que ainda não se nota em campo. E aí tiro o chapéu para esses 3 jogadores, para esse elenco, para o trabalho inicial do slot, para a herança deixada pelo Klopp, pelo trabalho feito pela própria FSG para garantir que isso acontecesse também. Mas, cara, é um erro muito, muito, muito grave. Muito grave. Você ficar na mão desses 3 jogadores e aí você se coloca numa posição, numa sinuca de bico, que é, se você der esses 30, esses 28 para o Salah, quanto que vai querer o Van Dijk? Quanto que vai querer o Arnold? Será que a FSG está segurando o Salah para renovar logo o Van Dijk e talvez o Arnold, para depois esticar a corda com o Salah e não influenciar nas negociações dos outros dois? É um jogo arriscado, com o cronômetro ligado e contando, e que pode terminar com a dinamite explodindo na cara dos caras. Mas eu tendo a dar um voto de confiança para quem até agora não fez na gestão Liverpool um erro, não cometeu um erro tão crasso como seria perder o Salah de graça, que é o foco desse vídeo. Os outros 2 a gente pode falar depois. E o grande erro que a FSG pode cometer é tratar um clube de futebol como banco. Por mais que as estatísticas sejam importantes, inclusive para a construção de um ídolo, quando o ídolo está construído, ele precisa ser tratado como tal, por mais que eu entenda que o ídolo de ontem ele pode ser o vilão de amanhã, caso você dê um salário muito acima da curva e ele pare de render tanto quanto. Mas, cara, trocar o Salah por outro não é só você tentar apostar em trocar 40 gols por temporada por outros 40 ou 35. É o significado que o Salah já tem. É a construção, é a relação, Cara, é quase que uma simbiose ali entre a torcida do Liverpool e o Mohamed Salah. É um muçulmano fazendo o que faz e, por exemplo, como consequência, fazendo cair os números de crimes de ódio contra muçulmanos na região de Liverpool. Vai muito além da relação Liverpool-clube, é a relação Liverpool-cidade. É algo muito bonito mesmo e que não pode acabar assim, e não pode acabar aqui. E eu repito, quero acreditar que a FSG tenha noção disso tudo e que nesse momento seja apenas uma etapa de uma negociação que vai terminar com um capítulo feliz para os 2 lados. Eu volto depois de Liverpool e Real Madrid e eu espero que você também.